musiquinha acalmou elas, deu certo. Ficou legal. Acalmou até a mim. João, obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. Como vocês cantaram, é bom saber que você está aqui. E é bom saber que Ele está aqui. E que nós juntos, a gente pode também entender um pouco do que o Senhor quer falar com a gente hoje. A gente está pregando uma série de mensagens, e essa série tem como tema, posso te contar uma história? A gente tem contado, obrigado, aqui, ó, obrigado. A gente tem contado algumas histórias que Jesus contou, e são histórias, são parábolas, algumas das parábolas que Jesus contou, e esse mês todo a gente está trabalhando um pouquinho algumas dessas histórias. E hoje eu quero, então, contar mais uma história que Jesus contou. Quero recontar, né? Reproduzir. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Também estou com a mesma tosse que o João, só que você não tossiu. Está difícil para mim. Lucas 18, 9 a 14. Vamos orar antes? Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta, e que ao ler a Tua palavra o nosso coração já seja transformado. Que ao ler a Tua palavra a esperança possa nascer no nosso coração. Que ao ler a Tua palavra a nossa mente e o nosso coração sejam abraçados pela Tua misericórdia. Não a nós, Senhor, mas toda a honra e toda a glória seja devida ao Teu santo nome. Fala com a gente, continua a falar com a gente, Deus. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia da vida daqueles que também vão ouvir a palavra do Senhor. E que nada e nem ninguém possa roubar aquilo que a gente vai ouvir nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Lucas 18, 9 a 14 diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Eis a história que Jesus conta. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A gente está diante de uma história que, quando a gente já lê ela, logo no primeiro verso a gente já sabe do que ela se trata. É uma história sobre aquelas pessoas que confiam muito em si mesmas, que se consideram justas
e por se considerarem justas, por se considerarem tão poderosas e tão santas, elas desprezam as outras pessoas. E é incomum essa estrutura nas parábolas, porque quando Jesus vai contar uma parábola, ele deixa subentendido o que ele vai dizer. A lição está subentendida, a lição está nas entrelinhas. E se ele vai dar alguma explicação, ele dá depois, ele dá no final. Aqui, ele já dá logo de cara. Ele diz mais ou menos o seguinte: gente, eu vou contar uma história agora sobre esse tipo de gente que bate no peito e diz: eu sou bom, eu dou conta de andar com Deus do meu jeito. E por conta disso desprezam aqueles que são fracos na fé. Deixa eu contar uma história sobre isso. Então ele já está dando logo de cara qual é o contexto, qual é a história que ele vai contar. E aí Jesus usa um cenário que é muito peculiar e muito conhecido para todo mundo que está aqui hoje. Ele usa o cenário religioso, onde 2 homens vão ao templo orar. Um desses caras é o fariseu. O fariseu fazia parte de uma seita judaica. Eles eram zelosos pela lei mosaica e batiam muito na questão da integridade. Você tem que ser íntegro, você tem que ser íntegro. E você tem do outro lado o publicano. O publicano era um cobrador de impostos e que cobrava imposto em nome de Roma. Só que só tem um problema aqui. O cobrador de impostos, ele era visto como um traidor, porque ele roubava do povo da qual ele era povo. Ele fazia parte do povo de Deus e ele trabalhava para Roma, oprimindo o próprio povo. E mais, Roma dizia mais ou menos o seguinte para eles: olha, no final do mês eu quero X na minha mão. Se você tirar mais, o que você tirar mais é seu. Então o cobrador de impostos, ele era muito bom em fazer caixa 2, caixa 3, caixa 4, porque ele pegava o imposto e pegava mais para ele. Qual é as 2 figuras que nós temos na história? Você tem a figura do fariseu, extremamente polido no seu exterior, e você tem o publicano, que era externamente sujo. E o que é engraçado na história é que os 2 decidem ir para o mesmo lugar. Eles querem ir para o templo e querem orar. E aí o fariseu, ele se coloca em pé para orar, e o fariseu faz uma oração de agradecimento. E a oração de agradecimento dele é dizendo: Deus, obrigado porque eu não sou igual a esses outros homens que estão aqui. Ele diz mais: inclusive, obrigado, Deus, porque eu não sou igual aquele cara que está ali orando, aquele publicano mentiroso. E ele vai classificar os homens. Obrigado, Deus, porque eu não sou ladrão. Obrigado, Deus, porque eu não sou injusto. Obrigado, Deus, porque eu não sou adúltero. E olha, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, mais do que o necessário. O jejum na lei mosaica era obrigado uma única vez. O cara jejuava 2 vezes na semana. Tem ideia do que é isso? Não dá para mim aqui. Realmente eu já ia cair aqui. Não é? E mais, ele diz assim: e Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Tudo que eu ganho, eu coloco na minha listinha e devolvo para o Senhor. Tudo. Deixa eu perguntar para você. O que você acha da oração do fariseu? O que você acha? A primeira impressão, sabe qual é? De cara a gente diz assim: ele é preconceituoso. Ele é um mentiroso. Mas sabe o que acontece na oração do fariseu? Sabe o que ele orou? Tudo o que ele falou é verdade. Porque a prática religiosa desse fariseu era condizente com o que ele estava falando.
A prática religiosa desse fariseu era condizente com tudo que ele estava orando. O contexto e a prática religiosa do fariseu fazia ele acreditar que ele era justificado. Ou seja, eu sou justo diante de Deus, porque tudo que eu estou orando é verdade, eu cumpro, eu faço, por isso eu sou justo. Então a minha vida com Deus está muito bem resolvida. De modo similar, a gente pode ter também uma prática religiosa da qual a gente está muito bem conectado ao contexto dela. E sabe o que é pior? É que eu e você podemos por tantas vezes orar como um fariseu, falando a verdade. Por tantas vezes eu e você vamos tomar uma postura na vida como a do fariseu, falando a verdade. Do tipo, eu vou ao culto. Pastor, eu sou dizimista fiel de tudo. Você pode estar aqui hoje dizendo assim, eu sou envolvido com a igreja da cabeça aos pés. O negócio é que a nossa prática religiosa pode ser feita sobre uma verdade factual, mas sem uma verdade transcendente. Tudo que você está dizendo pode fazer parte de uma única verdade, mas essa verdade necessariamente é uma verdade. Deixa eu tentar explicar isso com uma outra história. Em outra ocasião, Jesus conta uma outra parábola. E você conhece essa história, é a parábola do filho pródigo. E nessa história, você conhece a história, Jesus fala que um homem tinha 2 filhos, o filho mais novo sai, gasta todo o dinheiro com meretrizes, enquanto o filho mais velho é o responsável. É o cara que conhecia de tudo, é o cara que sabia como funcionava a logística da fazenda. Era o cara que sabia como funcionava a questão financeira do trabalho. Trabalhava de dia, trabalhava de tarde, era o responsável da casa. E chega a história, quando Jesus continua contando a história, dizendo que quando o filho mais novo volta, onde é que estava o filho mais velho? Trabalhando, no campo. E aí o pai deixa a festa, vai ao encontro do seu filho mais velho, e diz assim para ele, meu filho, vamos entrar para a festa. E o filho mais velho diz assim, você nunca fez um churrasco para mim. Você nunca gastou uma picanha comigo. E agora vem esse teu filho, que gastou dinheiro com meretrizes, e você gasta uma boiada com ele. E o pai diz assim, mas meu filho, tudo que é meu é seu. O filho mais velho fazia tudo certo. O problema é que o filho mais velho, o coração do filho mais velho não estava ligado ao coração do pai. Porque ele fazia o trabalho em nome do pai. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que é possível a gente fazer algo que é certo, e ainda fazendo certo a gente erra. É possível eu e você errarmos fazendo uma coisa certa. Sabe como? Se aquilo que é certo estiver centralizado em mim. Se tudo aquilo que a gente faz é certo, estiver centralizado em mim, é muito provável que você esteja errando. É uma verdade, sem uma verdade transcendente. E quando a gente vive nessa bolha religiosa, quando a gente vive nessa religiosidade centrada no que eu faço, quando a gente vive nessa religiosidade centrada na minha retidão, quando a gente vive nessa religiosidade apresentando o boletim de todos os nossos acertos em nome de Deus, o discurso fica mais ou menos o seguinte, o discurso é mais ou menos assim,
Existem aqueles que vivem como eu vivo, existem aqueles que não vivem como eu vivo. Resumindo, os santos e os pecadores, o trigo e o joio. Quem vive como eu vivo é trigo, quem não vive como eu vivo é joio. E a gente esquece que o espelho é um ótimo exercício, porque olhar para o espelho talvez mostre para mim e para você o joio que há em nós. E aí a gente vai perceber que ainda que eu e você tenhamos as nossas práticas religiosas intocáveis, você é tão igual quanto aqueles que vivem tropeçando na fé. Igualzinho. Sabe qual é o problema do fariseu na história? O problema do fariseu nessa história é que a prática religiosa dele o enganava. Se você olhar a oração do fariseu, sabe o que é que você vai perceber? Você vai perceber que a oração do fariseu é uma oração de agradecimento. Ele só agradece. Ele não confessa. Não tem nenhum ato aqui para confessar o pecado. E sabe por que ele não confessa? Porque ele não precisava. Porque ele confiava tanto no jeito dele de viver, que confessar a Deus um pecado não fazia assim menor sentido. E aí a fórmula não é difícil da gente resolver. A equação é simples. Se a gente não confessar o nosso pecado, a gente não reconhece o pecado. Se a gente não reconhece o nosso pecado, logo a gente diz que a gente não precisa mais de Deus, porque eu dou conta de viver do jeito que está. E sabe como é que a gente vive assim? Cumprindo rigorosamente as regras, em nome de Deus. Eu cumpro regras. E essa vida religiosa engana a mim e engana você. Eu lido todo dia com o que a gente chama de sagrado. Eu sou pastor. Eu sou pastor. E a minha grande tentação é lidar com a minha vida, porque, querendo ou não, eu acabo me tornando um profissional da religião. Eu sou. E sabe qual é a minha tentação? É todos os dias eu sentar na minha mesa, olhar para a igreja e dizer assim: não, Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço devocional, eu canto. Não como João, mas eu canto. Eu toco, não como João, mas eu toco. Então, já que eu cumpro rigorosamente as regras, qual é a próxima bênção que vai cair sobre a minha cabeça? Esse negócio da gente achar que a gente cumpre as regras, essa religiosidade, ela nos engana, porque de fato a gente acaba acreditando de que nós de fato somos bons. A gente acredita que a gente é bom. E aí nasce em mim e nasce em você um senso de virtude pelas práticas religiosas corretas que a gente cumpre. E quando nasce esse senso de virtude que é falso, quando nasce esse senso de virtude porque eu cumpro as regras, porque eu vou à igreja, porque eu sou dizimista, porque eu não sou adúltero, porque eu sou crente, aleluia. Eu sou polido, olhem para mim, você quase vê o rosto de Jesus. Quando nasce esse senso de virtude, a gente tem uma sensação também velada no nosso coração de que a gente merece um camarote na vida. Eu não mereço estar no meio da multidão. Eu tenho que estar acima. Eu tenho que sentar acima dos outros. Eu preciso estar no camarote que venha a me proteger do sofrimento da vida. As coisas ruins não vão acontecer comigo, sabe por quê? Porque eu não sou igual a ele.
Sabe por quê? Porque eu vou à igreja rigorosa. Sabe por quê? Porque eu faço parte da liderança de música da minha igreja. Sabe por quê? Porque eu prego dominicalmente na igreja a qual eu sou pastor. Sabe por quê? Porque eu não sou como aquele que até eu não me permito chamar esse irmão de irmão. Chamo de fulano. Não pode ser irmão do jeito que ele vive. Eu não roubo, eu não sou adúltero, eu sou justo, então eu posso. Esse senso de virtude, ele não vai afastar o meu coração das pessoas. Esse senso de virtude não vai afastar você das pessoas só. Esse senso de virtude vai te afastar de Deus. Porque o fariseu ficava em pé e orava de si para si. Quando a gente acredita de fato que cumprir regras e ter as nossas práticas religiosas impecáveis, nós acreditamos que nós estamos tão cegos que a gente não percebe quão distante de Deus a gente está. A gente se sente tão superior aos que erram, que a gente tem até um orgulho de dizer assim: eu estou indo para o céu, fulano não. A gente fala de boca cheia, eu estou indo para o céu, mas fulano merece ir para o inferno. Pelo que ele tem vivido, merece ir para o inferno. Mas eu estou indo para o céu. A gente bate tanto na teologia universalista, de que todo mundo vai para o céu, todo mundo vai para o céu. Eu não concordo com a teologia universalista. Mas a gente bate tanto na teologia universalista, que parece que a gente gosta disso. A gente gosta de dizer: não é todo mundo que vai para o céu. E aí só falta aquela risada satânica, uau, sabe? Que eu não sei nem dar, graças a Deus. A gente bate tanto nessa teologia que parece que a gente gosta de dizer: não é todo mundo que vai para o céu. E sabe qual é a impressão que eu tenho? A sensação que eu tenho é que a gente deveria viver o contrário. A gente deveria ter o desejo no nosso coração de que todo mundo fosse salvo. Mas a nossa religiosidade nos cega tanto que a gente diz assim: obrigado porque eu estou lá. Tem aquela brincadeira que o povo diz, né? Quando chegar no céu, fulano vai olhar e vai dizer assim: nossa, você vai entrar no céu e dizer: nossa, João, você está aqui. Nossa, você está aqui. Mas essa pergunta está errada. Você tem que chegar no céu e dizer assim: nossa, eu estou aqui. Eu estou aqui mesmo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual fulano. Eu sou salvo. Eu estou mais do que ele. E sabe o que é interessante? É que entre o fariseu e o publicano, quem é que está na luz? Quem é que está na luz entre o publicano e o fariseu? Quem está na luz é o que está sujo. Ou aquele que tem consciência da sua sujeira. Quem está na luz é o publicano. E sabe por quê? Porque o publicano se vê. Porque o publicano se enxerga. Ele ora e ele não consegue olhar para cima. Ele olha para baixo. Ele bate no peito dizendo: "Sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim." O fariseu não. Porque o fariseu, ele zela pela imagem dele. E por ele zelar pela imagem dele, o fariseu, ele é excludente. E aí ele se mantém na superficialidade da religião, totalmente enganado. Enquanto que o publicano navega em águas profundas. Sabe por quê? Porque o publicano está aberto ao toque de Deus. E o toque de Deus tem nome: misericórdia. Sabe o que é que a religião vai dizer para mim e para você? A religião vai dizer para mim e para você
que se a gente cumprir com todas as vertentes religiosas das quais a gente acredita, a religião vai dizer para mim e para você que nós somos homens e mulheres de respeito. A gente merece respeito. Porque eu faço. Porque eu realizo. Enquanto que a religião vai dizer para você que você é um homem e uma mulher de respeito, o Evangelho diz para mim e para você que a gente precisa de misericórdia. O verso 14 diz que aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Humilhar-se é você rasgar a sua alma e dizer quem de fato para Deus quem você é. É você dar nome aos bois. Sabe esse negócio? Deus, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém? Não serve para a oração do publicano. É dar nome aos bois. É você saber quem de fato você é quando as luzes se apagarem. É você saber quem de fato você é quando o João guardar o violão e você for embora daqui. É quando amanhã você for para o trabalho e as pessoas olharem para você e aquela capa da religião cai e você mostra quem de fato quem você é, não apenas no trabalho, mas dentro de casa. É dentro de casa que a máscara cai. Não tem lugar mais santo para revelar para mim e para você quem de fato nós somos. É dentro de casa. E se humilhar é você dizer assim, eu não sou aquele cara que levanta a mão na hora do louvor na igreja. O caminho do publicano deve prefigurar o meu e o seu caminho. Agora, o caminho do fariseu prefigura um perfeccionismo nocivo. E quando eu estou falando de um perfeccionismo nocivo, eu não estou dizendo que a gente não tem que buscar a perfeição. Eu não estou dizendo que a gente não tem que buscar a santidade. Muito pelo contrário. Porque quem busca a santidade reconhece que é falho. Só busca a santidade quem reconhece os demônios da própria alma. O fariseu ele não reconhece isso. Porque ele não confessa absolutamente nada. O fariseu ele caminha por um perfeccionismo cuja base é a performance religiosa. E vou dizer uma coisa para você. Se tem um negócio que cansa a gente, é a performance religiosa. A gente até começa bem. A gente até que vai bem no negócio. A gente vai exercendo a nossa tarefa religiosa. A gente veste essa roupa da religião e a gente vai mantendo bem. Vai mantendo. E chega um momento que não dá mais. A gente cansa. Esse discurso de um perfeccionismo, ele é um distúrbio no meio da comunidade cristã. Ele é um distúrbio porque ou você possui uma aura de uma luminosidade espiritual virtuosa, de uma santidade invejável, ou você possui esse negócio, ou você está na lama. É aquela brincadeira. O que é unção? Unção, outros não, né? Não, eu estou, não, eu sou. Você não é. Eu sou ungido de Deus. Eu faço parte da elite espiritual. A conduta do fariseu, ela tipifica aquela postura da gente olhar com superioridade para o outro. A gente olha para aquele irmão que vacila na fé com superioridade, né? A gente olha para ele e diz assim, deixa eu te aconselhar, porque eu nunca caí nesse pecado que você caiu. Aliás, Deus, obrigado porque eu não sou igual a ele, mas vamos voltar. A gente sempre se posta com autoridade em cima de alguém. E tem gente que às vezes procura pastor assim. Procura o pastor já olhando de baixo.
Você tem que olhar no pastor nos olhos na mesma altura, porque tanto você quanto o pastor é farinha do mesmo saco. E pastor também tem que abaixar, porque tem muito pastor que olha de cima para baixo. Agora eu sou santo, eu sou um ungido de Deus. O ungido de Deus só tem um, que é Jesus. Ele é o ungido de Deus. Quem aqui é o ungido de Deus? O ungido é Jesus. Nós somos rebanho do pastoreio dele. Eu fico me perguntando qual é a história aqui que não é escrita por imperfeição. E sabe o que é que a gente aprende nessa história? Sabe o que é que a gente aprende nessa parábola? A gente aprende que o conflito entre Deus e a raça humana não é uma questão moral. A gente não está falando aqui de moralidade. Roubar, não roubar, adulterar, não adulterar, ser justo ou ser injusto. A questão aqui não é moral, a questão aqui é relacional. O grande dilema da humanidade com Deus não é questão moral, é relacional. Não se trata apenas de eu obedeço a Deus ou eu desobedeço a Deus. A questão não é obedecer ou não obedecer. Sabe qual é a questão? Depender ou ser independente de Deus. Porque o início da história humana começa aí. No jardim, houve um grito de independência. Adão e Eva disseram para Deus: Deus, foi bom, foi legal, mas deixa a gente, olha a petulância, deixa a gente viver no seu jardim do nosso jeito. Deixa eu viver no seu mundo, Deus, do jeito que eu acho que é bom. Independência. O fariseu, ainda que orando, ele se declara independente. Ele mantém uma relação com Deus com base no que ele faz em nome de Deus. O que eu faço em nome de Deus me habilita para a salvação. O que eu faço em nome de Deus me habilita a ser um homem de Deus. O publicano, quando ele ora, ele se declara dependente. Ele mantém uma relação com Deus com base na misericórdia. E quando eu falo de misericórdia, a única coisa que me vem na cabeça é Davi. Davi. Quando Davi, em um dos seus poemas mais conhecidos, ele diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É como se Davi olhasse para trás e, ao invés de ver o juízo e o chicote de Deus, ele olhava para trás e ele via a misericórdia e a bondade de Deus correndo atrás dele. Eu não sei você, mas eu quero ser como o publicano. Eu quero ser capaz de reconhecer os demônios que há em mim. Eu quero ser capaz de não olhar para o céu quando for orar, tamanha vergonha que eu sinto de quem eu sou. Eu quero ser capaz de não me achar melhor do que o outro. Eu quero ser capaz de todos os dias bater no meu peito com raiva de mim mesmo. E com isso, eu também quero ser capaz de olhar para trás e ver que eu estou sendo perseguido todos os dias pela misericórdia de Deus. Onde quer que eu e você formos, se o nosso coração estiver como o coração do publicano, a misericórdia do Pai vai perseguir você como um cão farejador. E você pode se esconder no meio dos seus pecados. E você pode se esconder no meio das suas justificativas. E se você tiver um coração como o do publicano,
A misericórdia de Deus vai perseguir você onde quer que você esteja. E aí, um bom nome para mim e para você talvez seja perseguidos pela misericórdia. E que essa perseguição nos gere vida. Que ao sermos perseguidos pela misericórdia, possamos clamar por misericórdia. Que ao sermos perseguidos pela misericórdia, possamos olhar no espelho e saber quem de fato a gente é. Que clamar por misericórdia não me leve a clamar para que o outro vá para o inferno. Que clamar por misericórdia me faça clamar para que essa mesma misericórdia que me persegue, persiga o outro que vive um contexto de vida totalmente oposto ao meu. Que clamar por misericórdia me faça ver que eu sou menor do que o outro. E que clamar por misericórdia me faça ver que eu sou igual a todo mundo. E que a prática religiosa não venha nos cegar a dizer para a gente quem a gente não é. Impune. Imaculados. Eu espero que nessa noite nós sejamos todos como publicano. Porque é mais fácil ser como fariseu. É mais fácil cumprir com o arcabouço de tarefas religiosas do que olhar para você e reconhecer quem de fato você é. Mas não há salvação para aquele que não confessa o seu pecado. Por isso, dos dois, quem sai justificado na história é o publicano. Porque ele confessa e clama por misericórdia. Eu imagino a oração desse homem no coração dele. Que dizendo, Deus, eu faço parte desse povo e eu roubo eles. Eu tenho mesma história do que eles, e eu oprimo eles em favor de ter mais dinheiro. Eu não dou conta de estar aqui, Deus. Eu não dou conta de cumprir esse protocolo. Eu não dou conta de ser quem eu sou. Se o Senhor puder me quebrar agora e me fazer de novo, eu não dou mais conta. Mas a prática religiosa ensina o que para mim e para você? Que a gente pode continuar. A gente pode continuar a fazer o que a gente está fazendo, desde que as práticas religiosas sejam cumpridas. Eu quero ser como um publicano, que alcançou misericórdia. Vamos orar? Não dá nem para olhar para o céu agora, Senhor. Porque a gente sabe quem a gente é. E se alguém aqui ainda não sabe, que o Senhor diga. Nós só não queremos ser como o fariseu da história. Cumprindo práticas religiosas que venham a despertar em nós um senso de virtude tão grande que a gente acha que fazer coisas em teu nome é suficiente. Faz da gente como publicano.
Ensina a gente a bater no nosso próprio peito e não bater no peito do nosso irmão, mas bater no nosso próprio. Ensina a gente a clamar por misericórdia por nós, por saber quem de fato nós somos. E que a tua misericórdia possa nos perseguir como um cão farejador, que se a gente fugir da tua presença como Jonas fugiu, a tua misericórdia ainda nos persegue. Por favor, Senhor, não deixa a gente viver essa religião vazia e centrada em nós. Mas vem buscar a gente, Senhor, com graça e com misericórdia. E ensina a gente a viver Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém.